Bom, contrapondo agora ao estudo de Heráclito, no capítulo 4, a palavra de Heráclito, Copleston agora na obra Uma História da Filosofia vai analisar a filosofia do contraposto de Heráclito, que é justamente a filosofia de Parmênides. Enquanto Heráclito dizia que tudo está em movimento, Parmênides afirmava justamente o contrário. Parmênides afirmava justamente que tudo está em permanência, tudo está de forma imutável, né? Tudo está permanecendo, nada está mudando. A mudança é uma ilusão. Então esse é o capítulo de número 5, que se chama O Um de Parmênides e Melis, onde o Frederick Copleston, né, ele vai analisar justamente a figura de Parmênides e Melis, né, e num total fazer uma visão geral do que seria a escola de Eleia, né, a escola de Parmênides, a escola que fundamentalmente foi fundada por Parmênides, mas simbolicamente fundada por Xenofontes. E aqui nesse capítulo, então, a gente vai explorar principalmente a questão de Parmênides e Melis, certo? A doutrina deles. Só fazendo uma breve recapitulação de Heráclito, a gente viu que Heráclito ele trabalhou a questão da doutrina do Uno, né? Então Heráclito dizia que tudo é uma unidade e que é uma unidade múltipla, né? Então as coisas são unas porque são diferentes, e é aí que permanece a unidade das coisas, né? Ele também afirmava que tudo está em pleno movimento, ou seja, todas as coisas estão constantemente em movimento, todas as coisas estão mudando o tempo todo. E ele, é claro, também dizia, né, que tudo é fogo. Então, para Heráclito, a sua arqué seria o fogo. A gente também viu um desenvolvimento de Heráclito ali acerca da ética, né? Ou seja, que Heráclito dizia que tudo é interdependente e que, portanto, o ser humano, para viver bem, ele deve viver conforme a viver como se fosse uma unidade com o todo, né? Com todas as coisas que existem. Então, o ser humano ele deveria viver como uma unidade harmônica, certo? Então, essa foi uma breve recapitulação de Heráclito. Partindo propriamente ao estudo do capítulo 5, né, o capítulo 1 de Parmênides e Melis, o Copleston ele começa o capítulo falando sobre Xenofontes. Xenofontes, ele não é propriamente de Eleia, então ele nem é o fundador propriamente da escola de Eleia. Só que ele é muitas vezes, por muitos autores, tomado como o pai da escola de Eleia, mesmo não tendo de fato nunca vivido na Eleia. Por quê? Porque as ideias dele influenciaram demais a escola de Eleia. Então, Xenofontes ele é assim um pai, vamos dizer assim, simbólico da escola de Eleia. Ele foi aquele cara que deu as ideias que influenciaram os pensadores da escola de Eleia. Né? Então, Xenofontes, o que ele dizia? Xenofontes ele tinha um pensamento de que Deus ele é um ser imóvel, né? E que todas as coisas são uma unidade, né? Então, Xenofontes ele tinha essa ideia de unidade, né? E também essa ideia de imutabilidade das coisas. Ou seja, que tudo é imóvel, que não existe movimento. Isso é uma. Esses são conceitos que vão aparecer frequentemente na escola de Eleia. Então, Xenofontes ele é o pai dessa ideia, né? Inclusive, tem até uma frase que o Copleston cita, né? Que o Xenofontes ele critica o antropoformismo dos deuses, né? Da Grécia. Então a gente tem a figura lá de Zeus enquanto um deus humano, antropomórfico, né? Então ele tem a forma de humano. E ele fala o seguinte: olha, se os bois, ou cavalos, ou leões tivessem mãos e eles pudessem pintar com essas mãos, eles produziriam obras de artes, como produziam os humanos. Só que nessas obras de arte, os cavalos pintariam as formas dos seus deuses como cavalos, os bois pintariam seus deuses como os bois, e os outros animais todos fariam seus corpos à imagem dos vários tipos. Então, o que ele está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo dizer que a tendência do animal é tentar reproduzir na característica de Deus características de si mesmo, ou seja, a tendência do homem é reproduzir em Deus características que estão inertes no próprio homem. Então, ele está dizendo que, olha, se um boi pudesse pintar e descrever como ele enxerga Deus, ele diria que Deus é um boi. Só que Xenofonte está criticando isso. Ele está falando, olha, Deus não é como a gente.
Então, Xenofontes, ele referia-se ao mundo todo como uma unidade e ele dizia que toda essa unidade é Deus, né? Então, Xenofontes, ele era o que a gente poderia descrever como um monista materialista. Não, monista materialista não, mas um monista propriamente, né? Ou seja, que ele dizia que tudo é uma unidade. Então, Xenofontes, ele tinha esses ideais, né? Então, ele dizia que tudo é uma unidade e que Deus é um ser totalmente imóvel. E o que ele vai dizer também? Olha, Deus ele não pode ser um ser antropomórfico, que nem os gregos falam, lá de Zeus e tudo mais. Por quê? Porque Zeus, ele tem mudança, né? Então, por exemplo, Zeus, ele é um ser que pode ficar com raiva, ele é um ser que pode ficar alegre, um ser que pode se mover, se locomover. Mas o que Xenofonte está dizendo? Deus, ele é imóvel, ele não pode mudar. Porque a mudança, vamos dizer assim, ela é uma imperfeição propriamente, né? Porque o quê? O que é a perfeição? A perfeição é aquilo que você não precisa acrescentar nada, ou seja, já está em seu estado máximo. Agora, quando algo muda, significa que esse algo é imperfeito, né? Que ele é passível de melhoria, né? Vamos dizer assim. E aí tem a frase de Xenofontes, né? Um Deus, o maior entre os deuses e os homens, que não fosse como os mortais, nem na forma, nem no pensamento, o qual permanecesse sempre no mesmo lugar, jamais se movendo. Nem lhe seria próprio ir para cá ou para lá. É justamente aqui, essa frase de Xenofontes expressa essa questão da imobilidade de Deus, vamos dizer assim, da imutabilidade, né, que ele propunha. Então, esses ideais de Xenofontes, que nem propriamente viveu na Eleia, mas mesmo assim eles influenciaram demais a escola de Eleia, né? Tá, mas o que foi a escola de Eleia propriamente? Bom, a Eleia, ela foi, claro, uma cidade da Grécia, e ela teve uma escola filosófica fundada por um carinha chamado Parmênides, que viveu lá no fim do século XIV a.C. E Parmênides, ele era um cara bem peculiar, né? Inclusive ele aparece talvez salvo engano, em alguns diálogos socráticos, né? E ele conversa com Sócrates lá em Atenas, né? Ele diz para Sócrates, olha, eu fiz leis para minha cidade, o que indica que ele tem tido uma participação política na sua cidade natal lá, ou seja, na escola na cidade de Eleia, né? E ele também diz para Sócrates que ele foi pitagórico. Os pitagóricos a gente viu, né? Eles propõem que toda a realidade era numérica, né? E aí, Parmênides, ele fala lá em sua conversa com Sócrates que foi um pitagórico. Só que Parmênides, esse fundador da escola de Eleia, né? Ele, em determinado momento, ele se choca com o pitagorismo. E ele larga o pitagorismo porque uma coisa incomodava demais na visão dele. A visão filosófica do pitagorismo, para ele, tinha um tremendo erro, que ele era muito crítico, que é a questão da mudança. Parmênides, portanto, ele é influenciado por Xenofontes. Parmênides, ele vai dizer, olha, as coisas não mudam, nada muda. Ou seja, o movimento ele é uma ilusão da percepção humana. Então, as coisas, quando eu pego um copo e passo ele da minha mesa para o chão, na verdade, isso é uma ilusão que os meus sentidos criaram, mas na verdade, isso não existe. A mudança não existe, o movimento não existe. Então, Parmênides, ele vê os pitagóricos, por exemplo, falando que a Terra gira em volta do 1, que a Terra está girando. Ele fala, não, isso é falso, o movimento não existe. Entende? Então, Parmênides, ele, em determinado momento de sua vida, ele é pitagórico, mas ele larga o pitagorismo justamente porque ele não consegue prosseguir mais com essa filosofia da mudança. Ele tem um ranço, vamos dizer assim, com essa questão da mudança. E por que Parmênides tinha esse ranço com a mudança? Bom, Parmênides ele vai fazer o seguinte argumento, que vai ser um dilema que posteriormente vai ser respondido por outros filósofos, inclusive por Aristóteles. Parmênides ele dizia o seguinte, olha, algo não pode mudar, algo não pode vir a ser, algo não pode passar a existir pelo seguinte fato. Pelo fato que, se algo muda, se algo vem a ser, esse algo que vem a ser tem duas opções. Ou ele veio a ser de outra coisa que já é, ou ele vem a ser de algo que não é. Ou seja, ou se algo muda, esse algo veio a ser de algo que já existia previamente, ou de algo que não existia.
Só que ele vai dizer o seguinte: olha, se algo passa a existir a partir de algo que já existe, então, na verdade, ele não está passando a existir propriamente, ele só está, vamos dizer assim, sendo, né? Então ele continua. Então, se algo passa a existir de algo que já existe, ele não passou a existir propriamente, porque ele está vindo de algo que já existe, entende? Então, essa primeira opção seria inválida. Só que ele diz o seguinte: olha, a segunda opção também é inválida, porque algo também não pode vir a ser do nada, porque do nada nada vem. O nada, ele não existe. E se ele não existe, nada pode vir dele, certo? Então Parmênides ele vai dizer, olha, é impossível que haja movimento, portanto. Esse dilema de Parmênides é até talvez um dilema lógico. Aqui ele vai dizer, olha, é impossível que algo mude, que algo venha a ser, que algo se movimente propriamente. Então, ele parte desse dilema de que algo não pode nem vir a ser de algo que existe, e nem vir a ser de algo que não existe. Justamente porque essas duas opções, se levadas aos seus limites, às suas consequências, levam a crer que algo não pode vir a ser. Ou seja, assim Parmênides conclui que nada muda, que nada movimenta e que, portanto, nada vem a ser. Parmênides, assim, se declara como um monista, né? Um monista, assim como Xenofontes. Então ele acredita que toda a realidade ela é uma unidade que não se move, ou seja, é um monismo imóvel, né? Ou seja, tudo é uma unidade, ou seja, a pluralidade não existe, a pluralidade, assim como Heráclito dizia, é só uma ilusão. Quer dizer, perdão, para Heráclito a pluralidade não é ilusão, né? Mas para Parmênides, a pluralidade ela vai ser uma ilusão. Então, uma ilusão dos nossos sentidos, assim como o movimento. Então, Parmênides ele vai decretar um sistema monista, né? Um sistema de unidade das coisas, do ser, né? Do que ele vai chamar, ou seja, tudo é uma unidade, né? E esse é imóvel, esse não muda, esse é imutável, correto? Bem, dado isso, você pode até perceber aqui que o tempo todo eu estou dizendo, olha, para Parmênides a mudança é uma ilusão, porque os sentidos são ilusórios, né? Porque os sentidos... O que os sentidos nos dizem, né? O que os nossos olhos veem? Os nossos olhos veem a gente movendo as mãos, a gente andando, certo? Só que isso é uma sensação. E para Parmênides, e aqui entra um ponto fundamental para Parmênides a sensação é uma ilusão. Por quê? Porque ele chegou à conclusão, através da razão, que o movimento não existe. Mas o que a sensação está dizendo pra gente? O movimento existe. Ou seja, está tendo uma contradição entre razão e sensação. E aí o que Parmênides vai dizer? Olha, um ou outro tem que estar certo. Só que a razão ela é mais elevada, certo? E, portanto, um dos dois está transmitindo uma ilusão, certo? E, portanto, Parmênides ele vai admitir que a sensação ela é ilusória, enquanto a razão ela é verdadeira. Ou seja, enquanto a sensação ela se baseia em ilusões dos sentidos, a razão ela vai buscar a verdade. Ou seja, o que de fato vai buscar a verdade vai ser a razão e não a sensação, certo? E esse pensamento de Parmênides, essa distinção entre sensação e razão, é de fundamental importância para o pensamento de Platão. Platão era um idealista, né? Que a gente vai entender mais para frente. Mas essa distinção entre razão e sensação é fundamental para o advento do idealismo de Platão. No idealismo de Platão, as sensações elas são passageiras, elas são ilusórias. As sensações elas não nos dão conhecimento verdadeiro das coisas. O que de fato dá conhecimento verdadeiro na filosofia de Platão são as ideias, certo? E toda essa questão da teoria do conhecimento de Platão, ela tem profunda influência, portanto, aqui em Parmênides, que dizia que a sensação é ilusória, certo? Então, essa filosofia de Parmênides, ela influencia demais o pensamento idealista, embora que o Copleston ele coloque um adendo. Que o seguinte, embora Parmênides fizesse essa distinção entre sensação e razão, Parmênides não era um idealista. Essa distinção ela é fundamental para o idealismo, só que ela não necessariamente pressupõe um idealismo. Então, Parmênides, embora ele
tenha criado essa distinção que é fundamental para o idealismo, ele não era idealista. Parmênides, ele era um monista materialista, né? Ele acreditava só na existência da matéria, ele não acreditava na questão das ideias lá de Platão e tudo mais. Então, Parmênides, ele vai influenciar demais o pensamento idealista, mas ele não é propriamente um idealista. Isso tem que ficar claro aqui na questão. Inclusive, o Copleston, ele vai colocar uma situação dizendo o seguinte: Parmênides não é, como alguns disseram, o pai do idealismo. Ao contrário, todo materialismo depende do seu ponto de vista da realidade. O materialismo lá de Demócrito, ele vai ser bastante influenciado por essa questão da sensação e do movimento em Parmênides, certo? Então, Demócrito também vai puxar muito da questão de Parmênides e da unidade dele e tudo mais, do monismo dele. Portanto, o pensamento de Parmênides, ele influencia de fato o idealismo, mas também o materialismo, né? Sem ser de fato idealista, certo? Outra coisa que é importante a gente dizer aqui sobre a filosofia de Parmênides é a questão do ser, né? Parmênides ele dizia que tudo que existe isso é até óbvio, né? E ele diz o seguinte: tudo aquilo que pode ser já é. Por quê? Porque é o seguinte: porque se algo pode ser, mas não é, então esse algo não existe. Mas olha, o que não existe não é passível de conhecer, não é passível de conhecimento. Ou seja, se algo não existe, então como que eu tô pensando nesse algo? É tipo o seguinte: se eu tô pensando que eu não existo, então como que eu tô pensando, certo? Ou seja, só tem como eu pensar, segundo Parmênides, em coisas que existem. Ou seja, se algo pode ser, esse algo já é. Ou seja, se eu pensar que esse copo vai se mover, esse copo já está se movendo. Porque eu estou conseguindo pensar nisso, certo? E se eu consigo pensar em algo, esse algo tem que necessariamente existir. Porque caso contrário, eu não conseguiria pensar nesse algo, certo? Porque eu não consigo pensar em algo que não existe, eu não consigo pensar no nada. Porque a partir do momento que eu conseguisse pensar no nada, o nada seria algo, entende? Então, Parmênides, ele parte dessa proposição também. Ou seja, ele parte da proposição que tudo aquilo que existe é, e que tudo aquilo que pode ser também já é. Ou seja, todas as coisas fundamentam essa noção de Parmênides de que o movimento é uma ilusão e que, na verdade, todas as coisas, o movimento, na verdade, não, o movimento e a pluralidade são ilusões, que, na verdade, tudo é imutável e tudo é uma unidade, tudo é um uno, né? Tudo é um uno. E aí Parmênides, ele, por fim, vai falar, né, que o ser, ele é algo finito. Por quê? Porque para Parmênides, o infinito ele é algo sem forma e indeterminado. A gente não consegue determinar o que seria o infinito, certo? O infinito, ele... Justamente o in, né, o prefixo in na palavra infinito, ele é uma negação. Ou seja, é sem fim, é sem determinação, é sem forma. Ou seja, o infinito não tem forma, o infinito é indeterminado para Parmênides. Só que o ser, ele é finito, ele tem que ser finito. Por quê? Porque o ser é determinado. A gente consegue determinar o ser, certo? A gente abstrai as formas do ser. Então, se o ser ele é passível de determinação, o ser tem que ser finito. É claro que ele acreditava que o ser era eterno, mas não era infinito. Ou seja, para Parmênides o ser é finito e eterno. E ele, portanto, é crítico da noção de que o ser seja infinito. Certo? Bom, essa foi a filosofia de Parmênides. Agora, só dando uma finalização aqui, né? Que o capítulo ele trata brevemente sobre Mélisso, né? O Copleston ele não chega a falar muito sobre Mélisso, certo? Mas Mélisso ele foi basicamente um aprendiz ali da escola de Eleia. E basicamente foi isso, né? E o Mélisso ele vai fazer algumas adaptações na doutrina original de Parmênides que eu já vou citar aqui. Tá? Mas só para terminar um pouco aqui sobre a nossa fala em Parmênides,
Parmênides, como eu havia dito, ele influenciou o materialismo e o idealismo naquela distinção entre sensação e razão. Ele influenciou profundamente Platão na questão do idealismo. E se vocês notarem, inclusive, Platão ele faz uma conciliação entre Heráclito e Parmênides. A gente vai ver isso mais pra frente, mas já adiantando, Platão ele faz uma conciliação entre Heráclito e Parmênides. Por quê? Platão ele dizia que existem dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo das sensações. Para Platão, o mundo das sensações está sempre em movimento, o que é condizente com a filosofia de Heráclito. Só que, ao mesmo tempo, para Platão, o mundo das ideias é imutável. Não tem movimento no mundo das ideias. Nada muda no mundo das ideias. Ou seja, no mundo das ideias é como se Platão absorvesse mais a questão de Parmênides. Então, Platão, ele meio que conciliou as duas doutrinas, tanto de Heráclito e de Parmênides, nesse sentido. Parmênides, é claro, ele vai influenciar também Aristóteles. Aristóteles foi muito influenciado nessa questão. A gente poderia citar, por exemplo, a questão de Deus em Aristóteles, né? O primeiro motor imóvel de Aristóteles, o Deus de Aristóteles é um ser imóvel, embora seja imaterial, né? Embora Parmênides dissesse que Deus é um ser, né? É um ser material, Aristóteles ele distingue que Deus, embora ele de fato seja imóvel, ele é um ser imaterial. Mas nesse sentido, de fato, Parmênides influenciou Aristóteles, né, nesse sentido de que Deus é imóvel, Deus é imutável, né? Então, o argumento de Xenofontes para Deus não ser antropomórfico é até parecido com a questão de Aristóteles, que Aristóteles dizia que Deus não pode ser material, né? O argumento é até bem parecido com o de Xenofontes que eu apresentei lá no começo. Bom, Aristóteles, é claro, também ele vai propor uma solução para aquele dilema que eu tinha apresentado sobre a questão do vir a ser, né? Eu disse que Parmênides dizia que é impossível que algo venha a ser, que algo mude, porque se algo vem a ser, ou algo vem do ser, e portanto não vem a ser propriamente, ou algo vem do não ser. Só que nada vem do não ser, e portanto nada poderia vir a ser propriamente nesse dilema de Parmênides, né? Mas Aristóteles ele vai propor uma solução. Aristóteles ele vai propor o conceito de potência, do ser em potência. Ou seja, Aristóteles ele coloca uma terceira opção nessa questão de Parmênides. Porque Parmênides ele colocou um dilema, né? São duas alternativas. Ou algo vem do ser em ato, ou algo vem do não ser. Mas Aristóteles ele vai dizer o seguinte, existe uma terceira opção. Existe a possibilidade de algo vir a ser a partir do ser em potência. Ou seja, Aristóteles ele vai distinguir entre o ser em ato e o ser em potência e o não ser. Ou seja, em Aristóteles existem 3 categorias e isso resolveria o problema, né? Porque o dilema de Parmênides ele poderia ser considerado uma falsa dicotomia, né? Parmênides ele propõe uma falsa dicotomia e ele esquece que poderia haver uma terceira opção, que é a posição da potência. A gente vai estudar isso melhor quando a gente for ver Aristóteles. Mas quem entende já de potência já sabe do que eu tô falando, né? De um pouco de aristotelismo sabe que, de fato, essa noção de Aristóteles ela resolve esse problema em Parmênides, certo? E por fim, agora, já dado toda essa influência de Parmênides, dada toda a filosofia de Parmênides e a escola de Eleia, a gente fala de Mélisso, que foi um aprendiz ali da escola de Eleia. E Mélisso, ele vai fazer algumas críticas, ele vai ponderar algumas críticas à filosofia de Parmênides, embora ele não seja totalmente discordante. Lembrando que Mélisso, ele é um aluno da escola de Eleia, ele é um filósofo, ele é um pensador da escola de Eleia. E, portanto, ele segue alguns dos princípios da escola de Eleia, dessa questão do ser uno e tudo mais. E de nada mudar, certo? Mélisso, ele de fato acreditava que o ser é uma unidade. Mélisso, de fato, acreditava que as coisas não mudam. Só que ele discordava em Parmênides no sentido de que Parmênides dizia que o ser é finito. E Mélisso, ele vai dizer o seguinte, o ser, ele é infinito. Por quê? Mélisso ele vai dizer o seguinte, olha, se o ser é limitado, ele tem um limite, certo? Uma hora acaba, ou seja, tem limite. Só que se uma hora acaba, o que limita o ser?
É tipo assim, o seguinte, se eu chegasse no final do universo, depois do universo não tem mais nada. Ou seja, o limite do universo é o nada. Só que se o limite de algo é o nada, então esse algo na verdade é o ilimitado, porque ele não tem limites. O que limita ele é justamente o nada, ou seja, não tem limites. Melisson, ele deu uma viajada que ele confundiu aqui as coisas, mas é um argumento engraçado, né? Ele falou o seguinte, ele falou justamente isso. Olha, se algo é limitado pelo nada, então esse algo, na verdade, é infinito. Né? Se eu chegasse no final do universo e não tivesse nada, então significa que o universo é limitado pelo nada. E o que é limitado pelo nada? O infinito. O infinito não é limitado por nada, e, portanto, o ser é infinito. O ser é ilimitado espacialmente, é infinito espacialmente. Na verdade, não espacialmente, porque Melisson, ele vai dizer o seguinte. Melisson, ele vai dizer que o ser, ele é imaterial. Por quê? Melisson, ele vai dizer o seguinte, olha, a matéria, ela tem partes. A matéria, ela é constituída por partes. Se eu pegar uma pedra e quebrar ela ao meio, eu dividi essa pedra em duas partes, certo? Então, se eu pego um copo de vidro e quebro ele, ele vai se dividir em vários pedacinhos, certo? Ou seja, a matéria, ela é constituída por partes. E, nesse sentido, se o 1 ele é uma unidade, ele não pode conter partes, né? Porque tudo aquilo que contém partes é divisível. E nesse sentido, o 1 não pode ser material. E, portanto, para Melisson, o 1 tem que ser algo imaterial. Ou seja, as coisas, o ser, tem que ser imaterial, certo? Então, essa é a crítica de Melisson. Eu vou finalizar aqui agora, portanto, só com uma frase que o Copleston termina. Ele diz o seguinte: se algo deve existir, é preciso que seja um. Mas se há um, não pode ser corpo, pois, tivesse corpo, teria partes, e não mais seria um. Esse é o argumento de Melisson para dizer que o um é algo imaterial. Bom, essa foi a Escola de Eleia, né? Esses foram os principais pensadores da Escola de Eleia. A gente vai entrar depois aqui com o Zenão, que foi outro aprendiz da Escola de Eleia, que vai tentar comprovar essas hipóteses de Parmênides, vai tentar comprovar a filosofia de Parmênides no próximo capítulo. Então, é isso. Valeu.